Olá, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham, amigas, cunhadas, sobrinhos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. A todos vocês que nos acompanham em nosso canal do YouTube, quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, quando falamos de maçonaria, nós falamos sobre por que os maçons são ricos. Hoje resolvemos falar um pouco sobre o nível cultural dos maçons e da maçonaria em especial. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que assim façam. A sua inscrição nos ajudem com comentários, deixando um likezinho ali, dando opiniões, para que a gente possa melhorar a cada dia o canal. O que verificamos hoje, no que diz respeito ao nível cultural da maçonaria, é que a cultura na maçonaria, ela não está sendo aplicada como deveria. O quadro é simplesmente desolador. Verificamos, portanto, que o maçom, em geral, tem, em média, pouco estudado. Não leem, não estudam e, portanto, agindo assim, poucos sabem. Na maçonaria, não se pode realizar novos progressos sem o auxílio dos estudos, da cultura e do saber. Nos idos passados, davam ao cidadão uma base cultural geral muito maior que a de hoje. No entanto, a culpa não é da maçonaria. A culpa é sim do retrocesso exclusivamente vergonhoso e criminoso do sistema educacional do nosso país, que paulatinamente foi implantado e que é evidente que traspassa para dentro da própria maçonaria esse nível cultural. Haja vista que no primeiro grau de hoje, os estudantes ainda um semi-analfabeto, que não sabe nem cantar o hino nacional. Além do mais, é de que tem muitos outros que são expulsos ou foram expulsos das suas escolas por inúmeros motivos. Já na maçonaria, encontramos irmãos que não gostam de ler. Esta afirmativa é absolutamente verdadeira. Isto porque existe uma parte do povo que minimamente ama a leitura. Outra parte, que é um pouco maior, detesta a leitura. E a esmagadora maioria nem sabe que ela existe. E precisamos entender que a maçonaria é formada por homens vindos do povo, portanto não é diferente. Em todos os rituais maçônicos, falam-se nas 7 ciências que formavam a sabedoria dos antigos, composta pela gramática, a retórica, a lógica, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Aqueles que faziam ou que fazem parte do primeiro grau deveriam, no mínimo, ter o conhecimento sobre tais ciências. Isto porque no mundo moderno não é mais composto por 7 ciências. As ciências, elas se multiplicam infinitivamente. Multiplicam-se através da física, da química, da engenharia, da geografia, da medicina, da sociologia, da filosofia, da história e etc. E cada uma delas com infinitas especialidades e ramificações, que cada vez mais vem avançando nos campos das descobertas, das pesquisas e das realizações. O grande problema é que o maçom, ele se estacionou do primeiro ao terceiro grau, sem se preocupar em aperfeiçoar seus conhecimentos através da leitura e do estudo. É óbvio que falamos
de raríssimas e merecidas exceções, que chegam-se ao grau de mestre maçom e até ao grau 33 sem sair do primeiro grau. Se bem observarmos, o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, quando define a palavra mestre, ele define como um homem que ensina, um professor, o que é perito em uma ciência ou arte, um homem de muito saber. Portanto, o que se sabe para que quem deseja subir nos graus da maçonaria é exigido um trabalho escrito. O que se vê é que muitas vezes esse trabalho ele é meramente copiado, sem pretensões de aprender. Além de se submeter a pagar taxas e mais taxas de elevação, que geralmente são caras. Ou seja, segue-se pulando de grau por cima de grau, sem o mínimo avanço cultural. Além do mais, em compensação, os aventais, colares, medalhas na subida dos graus vão ficando mais caros, mais bordados, mais coloridos e até mais virtuosos. É nessa seara que lá vai o maçom falando em beneficência, filosofismo, pedra bruta, pedra polida, espada flamejante, câmara de reflexão, etc. No entanto, diz um provérbio popular que, abre aspas, ninguém ama o que não conhece, fecha aspas. Como pode-se esperar da maçonaria que seus mestres maçons, seus componentes dos altos corpos filosóficos, sejam bons transmissores de suas doutrinas, de suas histórias e conhecimentos. Se, abre aspas, com exceções, nada sabem. A maçonaria é, antes de tudo, um vasto conjunto de ciências políticas, históricas, geográficas, socioeconômicas, adquiridas ao longo dos séculos. É através do simbolismo e da filosofia pura, como ciência humana no seu mais alto grau. Portanto, como pode uma pessoa sem interesse pelos estudos adquirir e transmitir tantos conhecimentos? Tudo isso só vai acontecer se houver um milagre. Sem milagre não acontece, pois a leitura é essencial. Também como pode, apenas com boas intenções, um leigo ensinar medicina para o médico, ensinar leis para juízes, ensinar aviação para um futuro piloto, engenharia para o futuro engenheiro, ou a maçonaria para um futuro maçom. Digo isto porque, apesar de já ter lido vários livros, que tenho prazer, e não por obrigação, tenho prazer em dedicar a leitura pelo menos 30 minutos por dia para estudar sobre a maçonaria e até outras áreas. Agindo assim, eu estou enriquecendo culturalmente, eu estou me aperfeiçoando espiritualmente e até profissionalmente. Mesmo assim, não me considero um expert maçom, não me considero um culto maçônico dentro da maçonaria. Eu reconheço sim que, com toda a minha humildade, ainda tenho muito que aprender. É tanto que sempre se diz em loja maçônica, somos eternos aprendizes. E observo, apesar de ser mestre instalado, que tenho apenas o 3º grau completo dentro da maçonaria. Fora da maçonaria, sou formado em 2 áreas,
em contabilidade, em direito, tenho várias especializações, mas dito isso, como pode uma pessoa sem cultura estudar e pesquisar lendas como a do rei Salomão, lendas de Irã Abif, lendas da rainha de Sabá, lendas da Cabala, dentre outros assuntos, sem conhecer a história antiga? Como pode uma maçom entender a gama de conhecimentos contidos na construção de Anderson, de Lamarck, de ritos, painéis, entre outros assuntos, totalmente desconhecidos dos nossos mestres maçons? E até de uma grande parte daqueles que alcançaram o grau 33, além de que se consideram como direito à cadeira cativa no Oriente, para que seu profundo saber e conhecimento maçônico possa iluminar as colunas. Na verdade, essa é a pura realidade. Devemos abraçar essa realidade e fazer com que esta realidade mude. Eu peço vênia aqui, mas é uma verdade que costuma ser brutal, e é preciso que muitos tenham coragem para dizer essas verdades, assim como eu estou falando aqui agora em vídeo, por ser uma realidade vista. Todo dia se vê isso aí. O maçom que estuda e pesquisa, ele pode ser chamado de sol que brilha sua cultura, e talvez seja visto como um vagalume que tem a sua luz notadamente nas trevas, mas com certeza é o espelho que poderá transmitir a luz do sol, ou pelo menos a luz de um vagalume. A maçonaria, ela é composta de homens livres e de bons costumes, e por obrigatoriedade de boa cultura. Obviamente, será muito melhor do que no século XVII, que a maçonaria era composta pelos iluministas, e também no século XIX, já no Império Brasileiro, era composta da nata intelectual da nação. Hoje, nós podemos atribuir, e como hoje podemos atribuir essa cultura quanto ao assunto, eu deixo de fazer comentários. Uma sociedade, um país que é preparado primordialmente pelo sistema educacional e cultural, que consegue adquirir através do estudo o aprimoramento intelectual, também seria muito bom que fosse aplicado esta preparação na maçonaria, esta preparação primordial, educacional e cultural. E ser aplicada especialmente, pelo menos em nossas lojas, naquelas das quais nós participamos, para que possamos ter, nesse terceiro milênio, um pouco mais de pessoas que sejam mais cultas. A cultura é tudo aquilo que o ser humano constrói e cria, seja através de monumentos, de comemorações, de música, de lugares, de religiões e até de crenças. Portanto, são esses valores que cada vez mais traz consigo ou adquire com o decorrer de suas vidas. As pessoas têm hábitos e costumes distintos, e é através destes valores que acabam por tornar a sua principal identidade como ser humano. Na maçonaria não é diferente. Por ser uma ordem bastante discreta, onde são aceitas pessoas de todos os lugares,
independentemente das suas religiões. E para entrar na maçonaria é preciso também, primeiramente, que esta pessoa seja apresentada por um membro da ordem, do qual ele vai se tornar ali o padrinho dessa pessoa quando ele ingressar a este grupo seleto. E as pessoas que se incorporam a esta ordem devem ter, no mínimo, uma filosofia grandiosa, além de estar sempre à procura da superação intelectual. Não devem dar atenções às críticas que recebem por ter seguido uma cultura diferente daquela familiar. E até críticas de amigos que se afastaram por não aceitar que você seja iniciado na maçonaria. O que devemos entender é que estas críticas ocorrem pelo fato de acharem as pessoas estranhos os hábitos e as crenças como maçom, mesmo porque estas pessoas não conhecem as monografias, os livros, os incensos e até as orações, e acabam de certa forma discriminando a cultura maçônica por não conhecerem o verdadeiro sentido das culturas diversas e, portanto, partem para um desrespeito à cultura maçônica. O que devemos entender também é que as pessoas julgam de forma negativa não somente a maçonaria, mas também muitas outras crenças ao redor do mundo. No nosso caso, apesar de muitas pessoas condenarem a maçonaria, particularmente fico feliz, pois é na maçonaria que encontro pessoas amigas tanto quanto minha família, meus filhos, meus parentes. E por esta razão, o meu desejo é sempre e sempre repassar para as outras pessoas, explicando com muito prazer o que é a maçonaria, pois agindo assim eu estarei ajudando uma pessoa a saber o que quer realmente, por acreditar que uma pessoa só irá fazer uma escolha certa se alguém chegar e lhe explicar, mostrando o que é certo ou o que é errado dentro da ordem. E também respeito à escolha de quem for abordado por mim, posto que você só se sentirá completo na escolha que quis seguir se conseguir também fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas nas escolhas que fizeram, seja em crença, seja em qualquer outra coisa. Meus irmãos, meus amigos, minhas cunhadas, sobrinhos, a todos que nos acompanham, já se demanda quase 20 minutos e não queremos aqui com que este vídeo fique cansativo. Portanto, vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. E em um outro próximo vídeo, nós estaremos falando sobre a paz, a harmonia e a concórdia na maçonaria. Forte abraço a todos e um tríplice fraternal abraço a todos também. E até o nosso próximo vídeo. Abraço a todos.